Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael no YouTube. Rogamos a Jesus as suas bênçãos para cada um de nós, envolvendo principalmente você e sua família, nesta luz e na paz, do amor e equilíbrio para continuarmos o nosso caminho, sempre com serenidade e buscando esta alegria constante em nossas vidas. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje nós vamos estudar o item 24, que é a instrução dos Espíritos, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que esse espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhe permite se transportarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Olha, é de uma beleza muito grande, e cada vez que nós estudamos, mais nós ficamos perplexos com a perfeição divina, com os caminhos que ele percorre conosco. Então, ele dá informações aqui muito interessantes. A primeira é que nós somos um espírito imortal. Esse espírito não tem, propriamente falando, uma forma que nós possamos compreender. Por isso os espíritos não dizem, né? Então eles dizem que nós somos uma chama, o mais comum, né? E esse espírito ele não consegue interagir com a matéria. Para isso, ele tem um corpo. Esse corpo é chamado de perispírito. Esse perispírito é formado com a matéria
do mundo em que o espírito vai habitar. Então, ele tira do fluido universal deste mundo o seu envoltório, que é o perispírito. Para que nós possamos interagir com a matéria, não basta só o perispírito. É preciso que nós tenhamos um corpo físico, uma matéria mais grossa, né? Então nós vamos reencarnar na Terra. Eu espírito, venho constituído do meu perispírito, e aí eu vou utilizar um corpo. Se o meu perispírito já é constituído, então, da matéria, eu vou absorver a matéria do planeta Terra, e constituído o meu perispírito, eu vou utilizar um corpo sólido aqui no planeta Terra, né, que vai permitir que eu interaja com a matéria. Então, olha que coisa mais linda. E ele nos diz aqui que o meu perispírito, ele vai se eterizando, ou seja, ele é formado pelos fluidos constituídos do fluido universal do planeta Terra. Ele é grosso, ele é pesado, porque o planeta Terra é um dos planetas mais inferiores. Então, o que vai acontecer? Conforme o meu espírito vai encarnando várias vezes no planeta Terra e eu vou melhorando a minha condição moral, eu vou me espiritualizando. Vou tirando essa capa grossa do meu perispírito. E ele vai, então, se tornando mais leve. Porque ele é plástico, tem uma plasticidade. Então, nós vamos, então, tornando-nos mais leves. Nós vamos habitando corpos melhores. E o meu perispírito vai, então, se tornando etéreo. Em mundos mais evoluídos, ele é bem leve, bem etéreo. Né? Por quê? Porque o espírito é mais evoluído no sentido de moralidade, de conhecimento intelectual, moral. Ele está crescendo, né, para Deus. E esse é o nosso trabalho aqui na Terra. Os corpos também, eles, conforme eu vou melhorando de forma moral, o meu corpo vai sendo melhor dotado de condições para que eu possa desenvolver as minhas atividades aqui que eu vim. Vamos dar um exemplo que para ficar um pouco mais claro. Se eu venho para a Terra com determinadas missões, mas aí eu permito-me que as sensações dominem o meu espírito. Eu vou, então, em vez de fazer um trabalho de crescimento moral vertical, eu vou fazer um trabalho de crescimento horizontal. Eu vou deixar que as minhas sensações me guiem. Eu vou, então, absorver cada vez mais fluidos deletérios, fluido negativo, porque eu vou me colocar nos vícios. Eu vou querer satisfazer as minhas paixões. Eu vou cada vez mais adensando o meu perispírito e prejudicando o meu corpo físico, sendo que eu vim para aprender a amar,
a lei de amor praticar, então eu iria ir subindo verticalmente, absorvendo cada vez mais fluidos benéficos para o meu corpo espírito, para o meu perispírito e para o meu espírito. Não é? Quem comanda tudo isso é o espírito, porque o corpo é matéria e o perispírito, ele simplesmente, ele é o corpo do espírito e ele é quem é o espírito dá o comando e ele executa. Não é? Não, por isso que não existe, a carne é fraca, a carne não é fraca. Quem é fraco é o espírito. Não é? E aí eles vão perguntar quais são os limites da encarnação. E a encarnação é esse momento maravilhoso que Deus nos permite de aqui estarmos para fazermos esse trabalho de elevação. Muito embora nós tenhamos muita dificuldade, porque as sensações, elas ainda estão muito arraigadas em nós. E é para isso que nós estamos aqui, para lutar contra as nossas más tendências, eliminando desta forma esses vestígios da animalidade que nós trazemos do nosso passado, e é começar um trabalho para a angelitude, através do segmento da lei de amor trazida pelo Cristo para todos nós. E eu, aqui, nesse capítulo, eles perguntam: limite da encarnação. Quais são os limites da encarnação? No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, na questão 168, nós encontramos esta pergunta. Ele diz assim: o número de existências corporais é limitado ou bem o espírito se reencarna perpetuamente? A resposta dos espíritos é: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando está despojado de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas corporais. Então, a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende, então, por isso o envoltório que constitui o corpo físico. Né? Já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então vejam só que coisa mais importante para que nós saibamos e possamos ver que precisamos trabalhar nós precisamos nos trabalhar como espírito no sentido de crescermos. Todos nós buscamos a felicidade. Mas a felicidade que nós buscamos, nós estamos às vezes enganados em buscá-lo na matéria. A matéria serve para que nós possamos aprender a colocar em prática as leis de Deus. Porque se nós não estivéssemos unidos entre todos os espíritos que nos rodeiam, como nós iríamos aprender a amar, aprender a perdoar? Nós não iríamos, porque nós estaríamos sem essa ferramenta que são esses nossos irmãos que estão conosco, para que nós aprendamos a lei de sociedade, viver em harmonia dentro deste conjunto de espíritos que formam a nossa sociedade. Como nós iríamos praticar a caridade se nós não estivéssemos dentro dessa situação em que permite que a gente pratique a caridade? Então, as nossas reencarnações serão em número suficiente para que nós possamos nos libertar do orgulho, do egoísmo, da animalidade que ainda existe dentro de nós e nos tornarmos filhos de Deus, legítimos.
cheios de amor, de carinho, de perdão para com o nosso próximo. Essa encarnação será longa, essas encarnações serão longas ou serão menores de acordo com o meu caminhar. Se eu caminhar mais rápido rumo a Jesus, seguindo os preceitos que ele nos deixou, eu terei menos sofrimento. Eu atingirei o estágio melhor, mais rapidamente. Se eu transgredir a lei de Deus, eu vou ter encarnações maiores, volumes de encarnações maiores, quantidades maiores de encarnações, até aprender a trabalhar melhor o meu espírito no sentido de compreender e executar a lei de Deus, que é o amor ao próximo como a nós mesmos. Porque se eu não amar ao próximo, eu não amo a Deus. Se eu não amar a Deus, eu não amo o meu próximo. Então, esses limites, eles são traçados desta forma. Nós podemos encontrar ainda no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, item 3, lei de reprodução, na pergunta 690. Sob o ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procede dos corpos primitivos por via da reprodução? Vejam como nós vamos, a cada encarnação, nós vamos mudando e melhorando, né, os nossos corpos também. Porque o espírito, quando ele vem primitivo, ele trabalha num corpo também primitivo. A partir do momento em que ele vai evoluindo, então esse corpo também vai evoluindo. E foi assim no princípio da formação do mundo, quando os exilados do mundo de Capela estiveram aqui, né? Foi a partir daí os corpos foram se modificando. Por quê? Os trabalhadores da Seara de Jesus, né, sob seu comando, eles aproveitaram determinados corpos nós chamamos dos macacos, né, e com modificações eles colocaram os espíritos encarnando nesses corpos. Aí nós temos ali a teoria das espécies de Darwin, tem uma figura que vai do macaco ao homem moderno, né? Então foi feito mais ou menos desta forma. E aí esses corpos foram sendo melhorados a partir do momento em que esses espíritos, os nossos espíritos foram melhorando, até chegar no dia de hoje, né? Então a resposta é: a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que seja a origem primitiva de cada uma, elas puderam se misturar entre si e produzir novos tipos. Na 691 ele diz assim: qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? E ele responde: desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Atualmente, ao contrário, o homem faz mais pela inteligência que pela força do corpo e, portanto, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não fazem os animais. Então, nós fomos melhorando, compreendendo, passamos a utilizar a inteligência ao invés do físico e nossos corpos foram sendo melhorados para que o espírito pudesse ter um desenvolvimento maior e melhor, né? Hoje, com a nossa capacidade já bem desenvolvida, nós conseguimos, né, visualizar
e interpretar de forma positiva a nossa caminhada na Terra, o motivo pelo qual nós estamos aqui. Já temos uma visão maior de Deus e dos seus atributos e por que Ele nos criou e para que nos criou. Então, nós utilizando tudo isso, com o advento de Jesus, com o advento da doutrina espírita que nos mostra claramente por que aqui estamos, né? Para onde vamos, né? Quem somos. Isto faz com que eu, a partir desses conhecimentos e com a ciência desenvolvida do jeito que está, eu possa compreender e seguir o caminho correto, que é o caminho da luz, que é o caminho do amor ao meu próximo e a mim e ao meu próximo. E assim eu vou me depurando da animalidade que existe ainda dentro do meu ser. Eu vou purificando o meu espírito, eu vou ganhando novas oportunidades e novos corpos. E ele diz no Evangelho uma coisa muito interessante, que é que de alguns planetas, em alguns mundos, porque há muitas moradas na casa do meu pai, nós já vimos isso, não é? Mais adiantados que a Terra, o espírito que lá achega. E eu vou dizer, esse mais adiantado que a Terra é uma analogia muito simples. Você entra na escola primária, você tem um comportamento, você vai aprender de acordo com a sua condição naquele momento. O seu cérebro, né, não tem ainda a capacidade de desenvolver questões mais complexas, então utilizamos aquelas ali. E nós vamos passando de fase porque nós vamos exigindo de nós mesmos aprender. E aí nós saímos do 1 mais 1 para 2 vezes 2. E vamos crescendo, aprendendo até o 9 vezes 9. E depois as equações complexas de primeiro grau, segundo grau. E aí as equações, e vamos entrando numa faculdade, nós vamos desenvolvendo e nós vamos utilizando então de um material diferente do quando eu estava aqui. E assim é a vida do espírito, ele vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Mas ele tem que se desenvolver não apenas intelectualmente, mas moralmente. E as leis morais são as leis naturais, as leis de Deus. E a lei de Deus é a lei do amor. Para nós entendermos o amor, nós temos que passar por todas essas fases. Não é? Entender o que é o perdão, entender o que é a caridade, como fazê-lo. Né? Entender que nós temos muito orgulho e egoísmo e que isso atrapalha o nosso crescimento. Então, quando nós saímos desse planeta Terra, que é o planeta, né, primário, porque ainda estamos já passando, né, estamos no comecinho da transição, mas somos de prova e expiações, tanto é o mal ainda, ele predomina, e essa transição vai demorar um período longo, é o período onde nós vamos colocando o amor em primeiro lugar. Quando nós saímos da Terra e vamos para outros mundos mais avançados, nós vamos ver que lá o mal não tem predominância e em mundos o mal não existe. E para mim habitar esse mundo, eu tenho que ter um envoltório de lá. Tanto o meu perispírito vai estar mais depurado, menos grosseiro, né? E eu vou para lá, e o meu corpo será composto da matéria deste mundo, do fluido universal deste mundo, mais leve, mais etéreo. E ele nos diz aqui no Evangelho que
Em alguns desses mundos, o corpo, ele se confunde com o perispírito. O corpo lá, daquela atmosfera, daquele mundo desenvolvido. Olha que lindo. Então, o limite dessas encarnações, ele será de acordo com o meu comportamento. O meu comportamento será de acordo com o meu entendimento. Então, quando eu me compenetrar, quando eu entender que só irei para mundos melhores a partir do momento em que eu me esforçar para aprender sobre todas as coisas desse meu planeta, obedecer à lei de Deus, ser irmão do meu próximo, aí eu estarei mais próximo de deixar este planeta e alçar para planetas que tenham um campo de ação diferente daqui. Campo de ação de amor, né? Onde o bem seja o que predomine neste mundo. Então depende única e exclusivamente de cada um de nós abreviar ou retardar a minha passagem para mundos melhores. E carregar, então, conosco, né, aqueles que estão ao nosso lado. Se eu amo verdadeiramente, eu vou procurar me depurar, aprender a amar, me depurar o meu espírito, domar o meu espírito e buscar os caminhos que me levem ao progresso. Então, o número de encarnação não tem um limite propriamente dito. O limite quem vai fazer sou eu, é você. Aí, quando nós amarmos uns aos outros, verdadeiramente como Jesus nos ensinou, nós iremos libertar-nos desta matéria grossa, pesada, para sermos espíritos puros. E vamos então trabalhar para isso, para sermos felizes, transformar. Porque enquanto eu procuro ser feliz aqui, eu transformo o meu mundo aqui. Porque esse mundo está se transformando. Ele também progride. Então vamos nós fazer esse esforço, trabalharmos para melhorarmos o nosso planeta, melhorando a cada um de nós e melhorar aqueles que estão junto conosco. E vamos crescer e vamos a Jesus, vamos rumo a Jesus, para com ele irmos a Deus nosso Pai. Que Jesus abençoe a cada um de vocês com muita luz, muita paz e muito amor. Eu sou Irandi Protásio, um membro do Lar Smile.